Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Protegendo o Acesso Privilegiado contra Ameaças Contínuas. Eu sou o Jorge Vieira, Marketing Manager da Next4Sec. Vamos lá? A solução PAN faz parte do nosso programa Clarity 360, um programa que visa atender todas as frentes 360 graus, com as necessidades de cibersegurança para a sua companhia, tá? Esse programa ele visa apoiar desde a parte de operação, sustentação e governança cibernética, tá? Ela consiste em 7 pilares, tá? Dentre eles, governança de risco e conformidade, que é o GRC, MSSP, Serviços Gerenciados de Segurança, MSP, Serviços Gerenciados de Infraestrutura e Nuvem, AVM, Visão Avançada das Vulnerabilidades, SOC Central de Operações em Segurança, Learn, que é o programa de conscientização para os seus colaboradores, e Soluções de Gestão de Identidade. Vou falar um pouquinho agora sobre a Next4Sec. É uma empresa 100% em foco cibersegurança. Contamos com diversos profissionais e diversas certificações de mercado. Aqui está alguma delas. Temos mais de 10 anos de experiência no mercado e mais de 10 mil ativos protegidos no Brasil, tá? Além de um índice de 90% de satisfação pelos nossos clientes, tá? Estamos presentes em várias verticais, dentre elas dentro do ramo do mercado financeiro, do mercado de varejo, saúde, agronegócio, indústria, serviços, tecnologia e construtoras, tá? Nesse webinar, daremos uma ênfase no pilar de Identity Manager, que conta com diversas ferramentas. Uma delas é a Vault One, que iremos abordar hoje. Convidei 2 especialistas, como Marcos Viola e Gabriel Ramos, para apresentar essa ferramenta e falar um pouco mais sobre esse serviço. Marcos, muito obrigado mais uma vez, Gabriel, pela disponibilidade. Vamos dar continuidade aí. Aquele círculo azul do slide 1 que eu mostrei para vocês, ele só vai crescendo. E para que nós tenhamos a segurança dessas redes corporativas, a gente precisa dar visibilidade para tudo que acontece dentro dessas redes. Então, como é que você tem certeza de tudo que está acontecendo dentro da sua estrutura da empresa, né? E como é que a gente pode notar que uma atividade maliciosa pode acontecer? Você já teve que ampliar os privilégios dos usuários porque eles, por algum motivo, precisavam instalar algo com urgência, por exemplo? Ou você já teve que transferir privilégios de administrador para uma função temporária? Ou alguém mesmo da sua rede usa a mesma senha em todos os sites externos e portais corporativos? Ou seja, né? Dar visibilidade para que as coisas acontecem dentro dessa rede é com certeza um desafio e tanto. Pois é, e é um problema muito grande, porque sem a visibilidade e sem o controle das coisas que estão acontecendo, como é que a gente abre um espaço muito grande, né, para o principal vetor de ataque, para esse principal vetor de ataque que é o abuso de privilégios, né? E é uma informação muito importante que mais de 80% dos problemas de incidentes de segurança, eles envolvem as credenciais fracas e roubadas. É alarmante, né? Esse percentual, essa informação vem de acordo até mesmo com a Verizon, né? E um dado importante aqui é que dentro desses incidentes, né, credenciais fracas ou roubadas, pode se tornar um grande problema dentro da sua rede. A gente coloca até um camaleãozinho aqui, ele demonstra um problema de segurança que ele fica escondido, ou seja, disfarçado dentro da rede, e as pessoas não conseguem enxergar esses camaleões, né? E a gente sabe que as ferramentas padrão, ou seja, as ferramentas que são adquiridas, como por exemplo, firewalls, sistemas operacionais, que já vêm com alguma proteção padrão,
elas de fato elas não são suficientes para a proteção da empresa. Por quê? Elas ainda deixam diversas brechas e deixam vulneráveis, né, a autenticação e processos de ataques mais modernos. E, por sua vez, visam ataques das credenciais e acessos, né? Nós sabemos que não é fácil proteger e principalmente implementar uma política de segurança em toda a empresa. E, por sua vez, acabam definindo algumas políticas que não são seguidas por todos os colaboradores e parceiros. E sabemos que os logs integrados são detalhados demais, o que faz com que dificulte todo esse processo de inclusão, né? Então, quando uma empresa migra para o Vault One, aí sim ela consegue ter as credenciais de acessos privilegiados de uma forma que ficam muito funcionais e protegidos ao mesmo tempo. Ou seja, a gestão dessa segurança nesse ambiente híbrido e complexo, ela fica extremamente simples, muito mais fácil de lidar. Por quê? Porque a empresa consegue ter a visibilidade de absolutamente tudo o que acontece sem dar as permissões excessivas para os colaboradores, ou seja, controle, né? E como é que a Vault One protege os usuários privilegiados? A nossa solução, ela protege tanto das ameaças internas quanto as ameaças externas. E, além disso, as ameaças ocultas, que são aqueles camaleões que eu comentei no slide anterior, tá? E fazer com que toda essa rede de usuários sigam essas políticas de segurança já não é tão mais difícil, né? A Vault One chega exatamente nesse momento. Por quê? A gente fornece autentificação multifator, a proteção das credenciais, as políticas de acesso e senhas muito mais confiáveis, senhas seguras, né? Vamos dizer assim. Só que, pessoal, a Vault One, ela é muito mais do que uma solução de PAN, tá? A Vault One, ela é uma solução de PAM que protege as credenciais com um processo automatizado, inteligente dos privilégios. A Vault One faz a gestão das identidades de uma forma extremamente simples, através do acesso fácil e seguro para as aplicações de sistemas e bancos de dados. De que forma que ela faz isso? Vault One conecta no seu diretório de usuários e torna muito mais inteligente todo esse processo, fornecendo as ferramentas para monitorar, auditar e para ficar em conformidade com os requisitos de compliance, como mostra aqui no último item, tá? E esse é um tema bastante importante, compliance, né? Nós sabemos que, por uma empresa estar em conformidade, precisa de todo um processo, né? Seguir algumas etapas, né? Dentro da estrutura. Primeiro de tudo, primeiro passo, conhecer os dados, as informações, proteger essas informações, fazer a governança desses dados, ou seja, quem tem acesso, quando e como, né, ter acesso dessas informações. E aí é necessário fazer, né, uma gestão de perda dos dados, ou seja, se alguma informação for perdida, né, como é que a gente vai gerenciar todo esse processo? Você precisa automatizar a segurança, né? Então, é necessário implementar controles de conformidade, né? Ou seja, tudo isso é muito complexo para fazer sem uma ferramenta que te apoie, uma ferramenta simples, inteligente, moderna. Então, é justamente aí que o Vault One chega, ele vem te ajudar com o compliance e mostrar para você quem acessa os dados, as ações autorizadas, ela vai monitorar esses acessos, ok? E vai, importantíssimo, gerar os relatórios de uso de acesso dessas informações. Ou seja, vai te dar todo o controle e te ajudar em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E como, né? De que forma que a gente faz isso? O Vault One, ele fornece todas essas informações através de um painel de controle único, integrado,
onde vocês conseguem fazer tudo isso para dispositivos, servidores, bancos de dados, até mesmo serviços em nuvens, websites, enfim. E traz toda essa proteção que vai além do perímetro. Isso é muito importante a gente saber. Você vai ter uma visão geral, ou seja, holística da sua rede corporativa, tá? Essa aqui é uma carinha do nosso painel de controle. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo daqui a pouquinho, quando eu passar a palavra para o Gabriel. Vocês vão ter essa possibilidade de conhecer um pouco mais como é simples navegar com o Vault One. É uma ferramenta extremamente intuitiva, tá? E por que a Vault One? É simples. A implementação, ou seja, o deploy é extremamente rápido e simples. Nós temos custos mensalizados em reais, ou seja, é o melhor custo-benefício do mercado. Todo o custo ele é mensalizado em reais, a empresa pode optar por ir crescendo aos poucos, né, no primeiro momento. A facilidade de uso dela é muito grande, ou seja, ela é intuitiva, ela tem um curto tempo de adaptação e aprendizagem, né? É uma solução híbrida. A gente consegue personalizar e adaptar as necessidades de cada cliente. Ela se integra com outras soluções de mercado. A gente tem um roadmap extremamente agressivo, rápido, eficiente. A gente consegue também, através do Vault One, substituir uma VPN com um tempo menor de implementação também. Tá? Esses são alguns pontos bastante importantes do Vault One. Tá? Então, o Vault One pode te ajudar quando você não tem controle desses acessos, quando você precisa, de fato, melhorar a segurança de acesso de rede, até mesmo do data center, auditoria de acessos para detectar desvios de política de segurança e, principalmente, esse ponto de abusos de privilégio, como eu disse anteriormente, conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E, importantíssimo, deseja ficar em conformidade com ISO 27000, e até mesmo busque expandir a capacidade de monitoramento e rastreabilidade da rede de vocês, tá? A gente vai agora mostrar um pouquinho da nossa solução. Vou passar a palavra para o Gabriel. Ele vai demonstrar como tudo isso é possível e de que forma que a Vault One funciona dentro da rede de vocês, tá bem? Oi, pessoal. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Vou compartilhar minha tela. Acho que já vai começar a aparecer para vocês. Perfeito, tá? Já estamos todos visualizando. Perfeito. Bom, Marco, obrigado pela boa introdução sobre a nossa solução. Como ele comentou, a gente aborda o segmento de PAN e a gente trabalha com diversas estratégias bem diferentes quanto uma solução de PAN, tá? Eu vou entrar na nossa plataforma, mostrar como que funciona toda a nossa conexão, como que o usuário de vocês, tanto a parte administradora quanto o usuário como pode utilizar o Vault One, tá? Sempre que for acessar esse cofre de senhas, o nosso cofre de senhas, vocês vão ter uma URL que possa ser acessada de qualquer navegador. Neste caso, eu vou acessar um ambiente de demonstração, tá? E a primeira interface que vocês se deparam é com a tela de login. Tudo que a gente tem para oferecer na nossa plataforma, desde essa tela de login até os acessos, parte de resumo do e-mail de vocês, é tudo customizável. Vocês conseguem colocar a logo da empresa que quiserem, transmitir a mensagem que quiserem para os seus usuários. Então, a gente entrega uma plataforma bem customizável para vocês. A ideia é atender a todos os gostos, né? E para se autenticar dentro do Vault One, existem 3 maneiras. Pode-se fazer uma integração com o Office 365, com o Google Workspace
ou com usuário e senha, né, que a maioria das pessoas utilizam. Eu vou fazer isso agora. E já nessa primeira parte de login, a gente também deixa disponível o uso de um multifator. Vocês conseguem habilitar isso na parte de configurações da plataforma e já traz mais segurança quanto ao acesso à ferramenta de vocês, ao cofre de senhas de vocês, tá? A gente sabe que hoje ter um multifator para fazer qualquer tipo de acesso é uma segurança muito grande, né? Então, vamos logar dentro do Vault One. E assim que a gente se autentica, nós entramos numa parte de resumo, né, um painel inicial, um dashboard inicial que mostra as principais informações de como está o seu ambiente hoje cadastrado dentro da Vault One, tá? A ideia é já mostrar também ambientes totalmente customizáveis, vocês podem trocar essas informações. Eu posso abordar isso um pouquinho mais quando a gente ir para a parte de administração. Mas já o que eu tenho para mostrar aqui, vocês conseguem ver atalhos nos recursos que vocês mais se conectam e apertar para ir diretamente para ele, as últimas atividades de acesso a um recurso específico. E o bacana é que nessa parte inicial, nesse dashboard, a gente tem duas ferramentas à disposição que são muito legais. A primeira é um gerador de senhas, onde você consegue definir o nível de complexidade dessa senha, o tamanho dela, e o bacana é que a ferramenta ela informa para você se é uma senha fraca, forte, moderada. Vocês podem gerar quantas senhas quiserem para utilizarem nos seus recursos, utilizar em algum website específico. E uma outra ferramenta que a gente também disponibiliza é um validador de links. Então, se por acaso alguém recebeu aí um e-mail, recebeu algum contato de uma pessoa desconhecida que tem algum link, vocês conseguem validar esse link aqui antes de acessar para saber se é algo seguro ou não. E o intuito de trazer essas duas ferramentas, um gerador de senhas e um validador de links, é a ideia de reeducar aquele usuário que não está acostumado a utilizar senhas fortes, ainda no seu dia a dia trabalha com aquela senha, a data de aniversário, o nome mais uma letra, 1, 2, 3, 4, 5, e a gente quer que esse usuário ele passe a mudar esse pensamento, ele passe a utilizar senhas mais fortes, ele passe a reconhecer um link malicioso, reconhecer um e-mail que está sendo encaminhado de uma pessoa e que pode ser um atacante, né? Até porque hoje no nosso país a gente está ali em um dos tops de ataques de phishing. Então, ter a disponibilidade, um link para validar, uma ferramenta para validar link é algo muito bacana que vocês podem oferecer para os seus usuários que são um pouquinho mais leigos e evitar aí um possível vazamento de credencial. Então, como vocês podem acompanhar nessa apresentação que eu vou fazer, inclusive na parte de acessos, a nossa ideia é fornecer uma ferramenta de fácil uso. Tudo muito claro, o usuário comum pode trabalhar. Então, esse é o nosso objetivo, essa é uma das nossas estratégias também. Outras informações sobre o ambiente de vocês hoje, dividindo pelo tipo de recurso que estão cadastrados aqui. E aqui a gente já entra em resumo de credenciais que vocês cadastram aqui dentro do cofre, tá? A gente traz as credenciais que estão expirando e as credenciais expiradas. Quando uma credencial é cadastrada, vocês podem definir para ela um tempo de validade dessa credencial. Ah, quero que essa credencial aqui ela expire daqui a 2 meses, expire daqui a 1 mês. Vocês conseguem controlar isso e aqui no painel inicial a gente traz esse resumo para vocês, tá? Um ponto muito importante também, a gente traz as informações a respeito de credenciais com mais de 60 dias, porque seguindo boas práticas de uso hoje de credenciais, a gente sabe que se ela tem muito tempo de uso já, por exemplo, mais de 60 dias, ou até bem mais do que isso, muitas empresas ainda seguem esse modelo, a chance de ela já ter sido vazada, ou por algum funcionário que saiu da empresa, ou até mesmo por algum atacante aí que roubou credencial, é muito grande. Então a gente traz essa informação para vocês, para, ó, fica a dica aí, tem uma credencial um pouquinho mais antiga que vale a pena você dar uma atenção, quem sabe realizar a troca dela, né? E um outro resumo muito bacana é na parte de credenciais fracas, a gente também traz essa informação para vocês.
digamos que aquele usuário cadastra uma credencial dentro do cofre 1, 2, 3, 4, 5, só caracteres minúsculos, alguma informação desse tipo, a gente traz essas informações para vocês, então entra de novo naquela ideia de reeducar aqueles usuários que ainda são um pouquinho mais padronizados, né, com uso de credenciais. E se vocês verem uma aqui, recomendo fortemente a troca dela. A ideia é não ter nenhum tipo de credencial fraca em nenhum recurso de vocês, seja um servidor, um computador específico, ou até mesmo um website que vocês utilizam, tá? Outras informações que vocês também podem trazer como resumo de ambiente hoje são os últimos logins dentro da plataforma. Vocês conseguem acompanhar quem fez, o e-mail dele e qual foi esse último login. E uma informação muito bacana também é a respeito dos usuários que não entram há mais de 7 dias. Vocês conseguem controlar isso e utilizar da forma que quiser essas informações. A gente, como eu comentei, a gente tenta atender a todos os gostos quanto a informações, layouts em geral, e a ideia é disponibilizar o máximo possível de informações resumidas para vocês, seja para usarem, para fazerem alguma possível auditoria também, algum controle de acesso. Então, a gente tenta atender a todo mundo nesse quesito, tá? Novamente, as últimas atividades a respeito de acesso aos recursos cadastrados dentro do cofre. E aqui a gente já traz informações sobre os conectores de vocês, tá? Eu vou entrar nesse assunto de conector daqui a pouquinho também, mas basicamente, falando de forma bem resumida, ele que vai ser responsável por fazer a ponte entre o usuário e o recurso que o usuário quer se conectar, tá? E aqui eu consigo trazer a informação se eu tenho algum conector desligado hoje, se ele não está funcionando, e se eu também tenho o backup ativo desse conector, ele que é o responsável por fazer o backup do seu ambiente, e aqui eu consigo resumir se está tudo funcionando bem, se o backup está sendo feito conforme o dia certinho. Hoje é dia 14, o último backup foi feito realmente. E aqui já traz novamente informações resumidas sobre as credenciais que estão cadastradas. Como vocês podem perceber, eu posso cadastrar mais de um tipo de credencial, chave, senhas, strings. Aí vai mais de como vocês querem usar essas credenciais dentro da Vault One, tá? E, novamente, as credenciais antigas e credenciais fracas. Tudo isso daqui é customizável, vocês conseguem alterar layout, alterar resumo de gráficos, alterar todas as informações da plataforma para deixar da forma que vocês quiserem, tá? E vamos partir para a parte de recursos. A gente organiza pelo tipo de recurso. Eu vou começar pela parte de websites, muito utilizados por time de marketing, enfim, diversas áreas da empresa que vão acessar algum site específico e você não quer que essa pessoa saiba a senha, né? Vou fazer um exemplo de conexão, eu vou usar a AWS. A ideia é muito simples, como eu comentei, é uma ferramenta fácil de se usar. Eu aperto conectar no recurso que eu quero, seleciono a credencial. Nesse caso, por ser um website, ele vai abrir uma nova guia e vai fazer o preenchimento automático da senha desse recurso sem que eu saiba, tá? O ID da conta aqui eu deixei para não preencher, porque senão ele iria se autenticar na AWS, e a ideia é mostrar para vocês como é feito o preenchimento automático, tá? Um ponto muito importante, essa nova guia que foi aberta aqui, é tudo bloqueado. O usuário, ele não consegue dar um Ctrl+C, Ctrl+V na senha e colar no bloco de notas para saber qual é a senha. O usuário também, aquele um pouquinho mais espertinho, né? Ele não consegue abrir as ferramentas de desenvolvedor da página e mudar o código HTML para trocar esse tipo de caractere e visualizar a senha. Então, a gente traz essas informações bloqueadas para que o usuário ele possa fazer o trabalho dele sem afetar o dia a dia dele, de forma bem simples. A ideia é que apenas ele não saiba qual é a credencial daquele recurso, trazendo mais segurança para vocês, tá? Para sair, eu só fecho. Um ponto muito bacana que a gente trouxe nessa última atualização de versão é um código multifator para recurso que vocês quiserem trazer um pouquinho mais de segurança, né? Não só trazendo um multifator para a parte de login na plataforma, mas também para acessar um recurso específico.
Por exemplo, eu cadastrei uma credencial aqui, que eu ativei esse código, e quando eu for me conectar nesse site específico, eu vou precisar autenticar novamente, além da senha que já está cadastrada aqui dentro do cofre. Então, eu vou copiar esse código e colar dentro daquele recurso específico. E aí, fica a dica para quem tem um site ou um servidor que é um pouquinho mais crítico no ambiente da empresa de vocês e vocês querem trazer mais uma camada de segurança para esse acesso, eu recomendo fortemente o uso desse código para validar mais uma vez que é realmente aquela pessoa que vai acessar o recurso. Tá? Para adicionar um website é muito simples, só informo qual que é a URL desse site, associo uma credencial a ele e a gente já começa a trabalhar. Partindo para outro tipo de recurso, a gente tem aqui computadores, onde ficam armazenados servidores, computadores em gerais, as VMs, tá? Já indo para a parte de adicionar, é muito simples, eu posso fazer já direto se eu uso AWS ou Azure, é só preencher as informações aqui que a gente consegue fazer o sincronismo com essas VMs, ou eu aperto adicionar e eu defino o sistema operacional, defino também qual que é o protocolo que eu vou utilizar para se conectar com essas máquinas e qual que vai ser as credenciais que essas máquinas vão utilizar, tá? Um recurso, ele pode ter mais de uma credencial, tá? Eu posso selecionar a credencial que eu quiser, se tiver mais de uma. E na parte de ações, uma informação, só para reforçar. Eu estou com uma conta admin, então eu tenho acesso a mais informações daquele recurso. Eu posso editar esse recurso, excluir, posso visualizar as informações de acesso que esse recurso obteve, mas a ideia é que um usuário ele tenha visão apenas da conexão e o trabalho dele seja bem resumido a isso, que ele só possa vir no recurso que ele quer, se conectar, selecionar a credencial e eu já abro autenticado aquele possível servidor, máquina virtual, qualquer ambiente que você vai oferecer para o usuário para ele desenvolver o trabalho dele. Partindo para formas de se conectar com servidores em geral, eu não preciso me limitar apenas ao site. Se o usuário quiser fazer conexão utilizando o RDP client da máquina, ele pode também. Aí fica a critério do usuário, tá? Mas, basicamente, a ideia de conexão ela é muito simples, tá? E é até mais seguro do que um website, porque, como vocês podem perceber, a partir do momento que eu me conectei, eu já entrei nessa tela autenticado. Eu nem passei pela tela de login. Então, é até um pouquinho mais seguro, tá? Impede que o usuário tenha acesso à tela de login, essa é a ideia. E essa máquina eu consigo editar as funções que o usuário pode fazer aqui dentro dela. Eu posso desabilitar a área de transferência, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu posso também controlar tudo que ele faz aqui dentro. Ou seja, a partir do momento que o usuário ele acessa essa máquina, tudo que ele está fazendo aqui está sendo editado, está sendo auditado. Ou seja, vocês podem acompanhar as gravações, acompanhar o que o usuário fez em determinado momento, em determinado tempo específico. Vocês têm total controle quanto a isso, tá? Eu sair é muito simples, apenas me desconecto e eu já posso fechar. Um outro exemplo de conexão são para ambientes Linux. Vou fazer um exemplo aqui. Novamente, seleciono a credencial que eu quero, me conecto, e nesse caso eu optei por abrir uma nova guia no meu browser, estou usando o Google Chrome nesse momento, mas também a ideia é já abrir autenticado para o usuário, para ele conseguir trabalhar, só que todo esse trabalho que ele vai fazer está sendo auditado, vocês conseguem acompanhar, colocar em uma possível auditoria essas informações, caso aconteça alguma coisa, e ver o que ele está fazendo, tá? A ideia também é muito simples, vou desconectar aqui. E um exemplo para eu visualizar um vídeo de uma gravação, eu como administrador, eu posso acompanhar todas as informações a respeito desse recurso e as conexões que as pessoas fizeram para aquele recurso, né? Ou seja, tem todas as informações de data, quem fez, o usuário que fez a conexão,
e eu consigo filtrar essas informações para buscar alguma informação específica. Para eu visualizar um vídeo muito simples, aperto visualizar arquivos, tá? A gente tem a opção de vídeos e de keylogger também. Eu aperto o vídeo, esse acho que não está disponível para gravação. Fica uma dica também. Vocês conseguem habilitar ou desabilitar a gravação para um recurso específico, tá? Então, fica aí a dica. Vocês não precisam deixar gravando todos os recursos que vocês quiserem, tá? A ideia é saber aquele recurso e procurar a gravação dele, tá? Uma outra forma de dispositivo que vocês conseguem, de recurso que vocês conseguem colocar dentro da Vault One são dispositivos remotos, são aqueles famosos IoTs, né? Está cada vez mais presente hoje no nosso mundo e vocês conseguem controlar acessos a esses dispositivos também, tá? Para resumir, um exemplo de recurso que pode ser utilizado para esses dispositivos são o ambiente de câmeras, né? Aqueles administradores de câmeras de segurança, vocês conseguem controlar a partir desses dispositivos remotos, tá? A ideia é que a conexão ela seja feita sem o conector, até porque são geralmente dispositivos que estão de difícil acesso, né? Então, a gente trabalha fazendo como se fosse uma VPN reversa para conseguir fazer o acesso a esse dispositivo, tá? E a ideia de conexão é a mesma que eu mostrei nos outros recursos. Ações, conectar, eu já consigo acessar esse recurso que eu quero. A gente também consegue armazenar informações de bancos de dados dentro da Vault One, tá? E nesse momento, a gente deixa armazenadas strings de conexão. Ou seja, para aquela aplicação específica que eu estou trabalhando, eu estou utilizando um Visual Studio da vida aqui, fiz uma aplicação e eu quero linkar essa aplicação com um banco de dados específico. De qualquer forma, o desenvolvedor ele vai precisar informar, né, essa string de conexão, ou informando as credenciais do banco de dados, e a ideia é armazenar essas informações aqui para quando o desenvolvedor ele for acessar essas strings, eu consigo acompanhar essas atividades de quem fez, que momento que fez, o horário que fez, né? Essa é a ideia de ter o controle de acesso. O bacana é que essa parte de banco de dados, a gente vai trazer novas ferramentas para ela. Por quê? A ideia não é apenas armazenar as strings de conexão, mas sim também permitir que os desenvolvedores de bancos de dados ele façam novas solicitações ao banco, sejam select, delete da vida, né? Por dentro daqui. A ideia é ter o botão de se conectar, vai abrir uma nova query para eu conseguir trabalhar, e tudo que eu faço dentro dessa conexão é auditado também. E aí vocês conseguem acompanhar da mesma forma que eu mostrei nos outros recursos, também o banco de dados. Na parte de serviços em nuvem, vocês conseguem organizar melhor as questões dessas aplicações e separar elas da lista de websites. Então, se eu quiser me organizar um pouquinho melhor e tirar os AWS da vida, Azure da vida aqui do websites, e eu quero deixar websites apenas para o time de marketing, eu posso. Então, fica a dica aí para a parte de organização dos recursos de vocês. Na parte de credenciais é onde eu tenho todas as informações das credenciais que estão cadastradas dentro do cofre de vocês, tá? Para adicionar é muito simples, eu aperto adicionar credencial e preencho as informações selecionando o tipo dela, se ela é uma chave, uma senha. E o bacana é que a plataforma já traz também, aqui de forma resumida, se é uma credencial fraca, moderada, forte, seguindo os padrões de uso do mercado, tá? É aqui que eu defino aquela data de expiração da credencial, que vai trazer informação resumida dentro do painel inicial, dentro do seu dashboard inicial, tá? E aqui eu consigo também ativar aquele código que eu mostrei para aquele recurso que vocês queiram trazer uma segurança um pouquinho a mais um nível de segurança na parte de acessos, tá? Eu também consigo definir um aprovador para uma credencial específica, tá? Todos esses acessos que eu fiz aqui, eles estão com credenciais sem aprovador. Ou seja, eu consigo me autenticar automaticamente a partir do momento que eu aperto o botão conectar. Porém, se vocês quiserem ter um controle maior
na parte de acesso, é possível adicionar um aprovador para uma credencial específica, e aí, no momento que eu for me conectar para essa credencial que tem aprovador, eu não vou me logar automaticamente, eu preciso esperar essa pessoa aprovar o meu acesso. E aí, nesse momento, o aprovador vai receber um e-mail com as informações dizendo que o usuário fulano de tal, ele quer acessar o recurso X com a credencial Y, e vocês vão trazer as informações se querem aprovar ou não esse acesso, tá? A gente vai trazer nossa nova atualização também, um fluxo de aprovação um pouquinho mais robusto, tá? A ideia é colocar também um tempo determinado de uso daquela credencial, e aí deixando mais informações customizáveis para vocês utilizarem e também atendendo a todos os gostos, como eu comentei, tá? E aqui vocês conseguem acompanhar todas as credenciais que estão cadastradas hoje. Se você for um usuário que tem esse poder, você consegue ver a credencial também aqui, né? Mas como eu comentei, a ideia de ter um cofre de senhas e de ter uma solução de PAN é controlar esses acessos, é fornecer um acesso a um recurso sem que o usuário saiba qual é a credencial daquele recurso, mas para os usuários que vocês queiram, também é possível ver as credenciais que estão cadastradas, editar ela e visualizar também quais foram as conexões feitas dentro que essas credenciais foram utilizadas, tá? Também é possível filtrar, a gente super recomenda o uso de etiquetas para organizar melhor o ambiente de vocês. Ah, essa credencial é toda do meu time financeiro, então faz sentido eu criar uma etiqueta para o meu time financeiro e filtrar, até porque a gente sabe que muitas empresas têm diversas credenciais. Então, aqui fica uma dica para organização de acesso, tá? Aqui na parte de administração, fica todos os bastidores do ambiente de vocês, tá? Já começando pelos grupos, vocês conseguem definir grupos e definir funções já padronizadas para esses grupos. Então, se eu tenho o meu time de desenvolvimento e eu quero que eles acessem apenas os servidores, eu posso simplesmente colocar o meu usuário dentro desse grupo para ele já ter as mesmas funções que foram pré-estabelecidas para aquele grupo que ele está sendo colocado. E isso serve para outras áreas da empresa, né? Marketing, comercial, financeiro, aí fica à disposição de vocês, tá? Eu consigo editar as funções também dentro da nossa plataforma. E aqui eu tenho todas as informações dos usuários que estão cadastrados dentro do cofre de vocês hoje, tá? A gente também consegue fazer integração com a AD para puxar essas informações, né? Eu posso entrar nesse assunto daqui a pouquinho também, na parte de configuração, tá? Também é possível mudar o idioma da plataforma de vocês, tá? Não é uma coisa muito besta, até porque a gente vive num mundo muito globalizado hoje, tem muita empresa que contrata desenvolvedor de outro país e a ideia de poder trabalhar com a língua mãe é muito bacana. Então, fica a dica aí que a gente consegue fornecer todas essas alterações de idioma para vocês. Na parte de auditoria, é onde vocês conseguem acompanhar todas as alterações, operações que foram feitas dentro do ambiente de vocês. O bacana é que a gente traz mais informação resumido para vocês, quem fez, o usuário que fez, né, o navegador que ele utilizou, qual foi a informação que ele fez, os parâmetros que ele utilizou. E algo muito importante, a gente também traz se aquela ação que foi feita pelo usuário, se ela teve algum erro ou não, se ela conseguiu ser feita ou não. Então, são informações que vocês podem utilizar para criar uma trilha de auditoria, para algum incidente específico. E aqui eu também tenho um visualizador de vídeos, né? Como eu comentei, vocês têm acesso às gravações das sessões que são feitas, e vocês podem baixar elas no ambiente de vocês, porém, elas vão com uma extensão feita por nós. Hein? Um player padrão aí, nenhum player consegue reproduzir essa extensão, ou vocês também não conseguem editar esse arquivo baixado. Vocês só conseguem visualizar eles dentro do visualizador de vídeos da plataforma de vocês. Então, segue aí uma dica para se quiser utilizar um vídeo dentro de alguma auditoria. Na parte de assinaturas, traz as informações sobre o licenciamento de vocês. Em conectores, é aqui que entra aquele carinha que eu comentei no início da apresentação,
Ele que vai ser responsável por fazer aquela ponte entre o usuário e o recurso que o usuário quer acessar, tá? O deployment da nossa solução, a implementação da nossa solução, ela é feita de forma híbrida, ou seja, parte na nuvem e a outra parte no ambiente de vocês, tá? Essa parte que vai no ambiente de vocês é esse carinha aqui, é o conector, tá? E o bacana é que aqui entra um dos nossos principais diferenciais. A gente tem um tempo de implementação muito simples. Ou seja, para você instalar um conector, eu simplesmente digito essa linha de código dentro de uma máquina Linux e o download já é feito de forma automática, as configurações já é feito de forma automática, tá? O único requisito que a gente pede é que vocês tenham disponível uma máquina Linux, Ubuntu, por exemplo, com 4 GB de memória RAM, 60 GB de armazenamento, e a gente já consegue fazer todo o nosso trabalho aqui utilizando a nossa solução, tá? O conector, ele que é responsável também por fazer o backup, tá? E quando vocês estão em uma conta de mim, vocês também conseguem, além de instalar, editar as informações sobre esse conector, ele que vai ser responsável por gravar o vídeo, tá? Gravar o vídeo das sessões, vocês conseguem desabilitar isso e passar essas informações, tá? E na parte de configurações visuais, vocês conseguem editar todo o layout da plataforma, mudar gráfico, mudar todas as cores aqui. Entra naquele assunto de atender a todos os gostos, né? A gente tenta criar o máximo de temas possíveis, o máximo de gráficos possíveis, que a gente sabe que cada um gosta de um jeito e essa é a ideia. E por fim, na parte de configurações, vocês conseguem editar a logo, né? Colocar a logo da empresa de vocês dentro do cofre, ou até mesmo utilizar algum arquivo CSS, já que vocês, digamos que utilizam em outras soluções e querem padronizar o design dessa nossa aqui, vocês podem utilizar esse arquivo. Na parte de gerenciamento de usuários, vocês também podem permitir que o usuário se registre no sistema e controlar todos esses usuários, tá? Definir também para eles, na parte de segurança, qual vai ser a complexidade da senha que esse usuário vai cadastrar dentro do Vault One, né? E quando eu falo dentro, é na parte de login, não nas credenciais, tá? Isso é para quando o usuário for se autenticar dentro aqui do Vault One, vocês conseguem definir qual que é o tamanho da senha que eles vão utilizar, se ela tem algum nível de complexidade específica, e o bacana é que vocês também conseguem bloquear tentativas de login excessivas, né? Nesse caso, a gente tem um número máximo de 5, e aqui já fica um outro nível de segurança, né? Para aquele famoso ataque brute force. Então, a partir de um número específico que vocês determinarem, o login vai ser bloqueado e vocês conseguem definir qual vai ser a duração daquele bloqueio de conta, tá? Aqui vocês conseguem ativar a autenticação multifator da plataforma, que eu comentei, para acessar aqui o Vault One. Por exemplo, eu loguei, preciso colocar um código que veio por meu e-mail agora. É aqui que vocês ativam isso. Informações fiscais. E aqui que a gente também consegue fazer uma integração com o AD de vocês, tá? Nesse caso, eu estou fazendo uma integração com o Azure AD, puxei todas as minhas informações desse AD, tá? Mas fica a dica que vocês podem utilizar outros ADs também. Aqui em backup é onde fica basicamente o quebra o vidro em caso de emergência, né, da plataforma de vocês. A partir do momento que eu aperto gerar uma nova chave, o meu backup ele vai passar a ser feito toda madrugada pelo conector. E quando eu tenho acesso a essa chave, eu consigo descriptografar algum arquivo de backup específico, seja para acessar alguma senha específica ou acessar algum recurso específico, tá? E na parte de permissionamento é onde eu consigo controlar todos os meus usuários que estão cadastrados aqui de forma um pouquinho mais manual, fornecer aqui, o meu usuário Bruno William, ele pode ver todas as informações do recurso websites aqui, dos recursos que estão cadastrados no websites. Eu só quero que ele que ele se conecte ao recurso, mas que ele não possa ver histórico de conexão, senhas em geral e afins. Então, aqui entra todas as informações sobre as funções que vocês podem definir para esses usuários também, as permissões.
Pessoal, o que eu tenho para mostrar sobre a nossa plataforma é isso, tá? Eu aproveito para reforçar alguns diferenciais que o Viola comentou e que eu mostrei aqui também. A parte de implementação é algo que eu sempre bato uma tela, é muito importante vocês terem hoje uma solução que é fácil de se implementar, e é aí que a gente atua. A gente sabe que ter que dispor de meses para implementar uma solução é algo um pouquinho mais trabalhoso, né? E a gente também consegue trabalhar com uma máquina muito simples, como eu comentei ali, um Linux, 4 GB de RAM, 60 de HD, é o único requisito que vocês vão precisar seguir para a gente conseguir instalar esse conector, tá? Até porque a gente sabe que, dependendo da solução, precisa de uma máquina aí um pouquinho mais complexa, né? Uma máquina bem mais forte, então a gente trabalha dessa maneira também. A nossa interface ela é muito simples, é fácil de se usar, então a gente oferece uma solução para não se limitar ao time de TI, mas também às outras áreas da empresa de vocês, tá? Como eu dei exemplo aqui, o time de marketing, vocês podem cadastrar os websites das redes de vocês, das redes sociais de vocês, e controlar os acessos a essas redes sociais aqui dentro da plataforma de forma muito simples, tá? E tudo o que eu mostrei, reforço, é tudo customizável, vocês podem definir funções para um usuário específico, que ele tenha visibilidade apenas de um recurso específico, que ele possa fazer apenas algo específico. A gente oferece uma plataforma bem customizável para atender a todos os gostos, e essa é a nossa ideia. Tá? Eu passo a palavra para o Jorge, tá? Agradeço demais a presença de todo mundo e qualquer dúvida, estamos por aqui. Muito obrigado, Gabriel. Valeu mesmo. Vocês dois deram, tanto o Marco quanto você, deram um overview muito bom, muito bacana, né? Até enfatizar um pouquinho, né? Analisando algumas coisas, a gente até utilizou uma cópia aqui no post, né? O uso indevido de privilégios está entre os 3 principais padrões de ameaça, junto com a espionagem cibernéticas e erros internos, né? Isso corresponde a 81% dos incidentes de segurança envolvendo credenciais fracas ou roubadas. É muito interessante. E a Vault One tem essa aplicação, esse software maravilhoso, né? Gostei muito de acompanhar aqui com vocês ampliar essa ideia toda ampla para esse tipo de situação, que é o famoso PAN, né? Alguém quiser também, deixa eu só salientar que esse programa, esse software ou essa solução e serviço, tá? A Next fornece, o nosso time de comercial está totalmente aí aberto para qualquer tipo de dúvida, contratação, adição, entre outras, tá? Tem os nossos contatos que estão na tela, mas fiquem à vontade para conversar com o nosso time comercial. Marcos e Gabriel, tem alguma coisa para falar? Fiquem à vontade. E mais uma vez legal, agradeço vocês. Eu tenho só que agradecer a oportunidade de estar com vocês, de falar um pouquinho da Vault One. Estamos à disposição para, através da Next for IT, fazer uma prova de conceito, esmiuçar, fazer um estudo de caso a caso de cada cliente de vocês. Estamos à disposição. Obrigado novamente e até a nosso próximo webinar, não é mesmo? Espero que seja logo. Pessoal. Com certeza. Valeu, pessoal. Tchau, prazer. Obrigado.